Olá, queridos. Eu sou o pastor André Luiz e quero começar dizendo: hoje é o dia da sua vitória. Que bom poder estar com vocês nesta manhã. Estamos chegando ao final de mais um livro da Bíblia. Estamos em Neemias 13 e na certeza de que Deus irá falar conosco, eu quero convidar você a ficar comigo até o final, a dar o teu like e a compartilhar essa mensagem para que ela possa chegar a mais pessoas. Inscreva-se também neste canal e ative o sininho para que você possa ser notificado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Vamos à leitura da palavra de Deus. Neemias, capítulo 13, do verso 1 ao verso de número 6, que nos diz assim: Naquele dia, leu-se o livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os moabitas e amonitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. E sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram-se de Israel toda a mistura. Ora, antes disso, Eliasabe, o sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa de nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizeram-lhe uma câmara grande, onde dantes se metia as ofertas de manjares, o incenso e os vasos, e os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas, e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas, durante tudo isso, não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, vim eu ter com o rei, mas a cabo de alguns dias tornei a alcançar licença do rei. Glória a Deus, queridos. Eu tenho certeza de que Deus vai falar conosco de forma muito profunda neste último capítulo de Neemias. Este capítulo, ele traz uma espécie de final surpreendente para o livro. A fim de entendê-lo, deve-se saber que entre os capítulos 12 e 13, Neemias retornou para a Pérsia, como lemos aqui. Observamos que a ausência de Neemias provocou inúmeros distúrbios na ordem de Jerusalém. E para cumprir o seu acordo com o rei, após o prazo determinado, ele voltou à corte da Pérsia. Contudo, a intenção era de voltar e continuar o trabalho. Mas dessa vez, o rei não cedeu tão facilmente. Neemias era um servo precioso e os seus serviços eram estimados, podendo ter uma ideia de sua capacidade genial na obra que foi desenvolvida em Jerusalém. Queridos, à primeira vista, a frase naquele dia pode parecer que faz referência ao dia da dedicação, quando lemos aqui no capítulo 12. Mas os versículos 6 e 7 tornam isto impossível, assim como o versículo 10, o qual declara que naquele dia, no capítulo 13, os levitas não estavam recebendo suas porções, apesar de que as tinham recebido na época da dedicação. Então, Neemias retornou para a Pérsia entre os capítulos 12 e 13, e naquele dia, após o seu regresso, quando ele volta a Jerusalém, ele descobriu que aquele povo devoto e dedicado tinha tropeçado em tentação, caído em pecado e permanecia em desobediência. Esse capítulo, ele lida com 5 problemas: estrangeiros, o templo, a situação dos levitas, o sábado e os casamentos mistos. Mais especificamente, registra a separação dos estrangeiros. Veja que o capítulo já abre assim: e a purificação do templo, e a restauração dos levitas, e a aplicação do sábado, e a condenação dos casamentos mistos. Quando Neemias chegou de volta à cidade, ele encontrou diversas coisas fora do lugar.
o sacerdote Eliasibe, que ele havia deixado como maioral da cidade responsável pelo templo, concedeu uma sala do templo para Tobias, o inimigo do povo de Deus. Veja, irmãos, como era sério a situação. As portas de Jerusalém estavam sendo abertas todos os dias, inclusive no sábado, de forma que os comerciantes trabalhavam todos os dias e o culto foi deixado de lado. Ah, queridos, veja bem o que está acontecendo. O povo havia deixado as coisas de Deus e estavam correndo cada um os seus próprios interesses mais uma vez. Eles pararam de entregar os dízimos e as ofertas. Com isso, os sacerdotes e levitas não tinham mais como sobreviver. Daí deixaram também o templo e voltaram para suas casas. Ah, queridos, ele teve que lidar mais uma vez com os casamentos mistos. Inclusive, o sacerdócio do templo. Veja, olha a expressão aqui de Neemias, um dos filhos de Joaida, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sabalate. Olha que situação, irmãos. O aronita. E aí o próprio Neemias diz: e eu o expulsei para longe de mim. Este capítulo nos ajuda a refletir sobre a importância de uma autoridade espiritual sadia e qualificada por Deus na sua obra, irmãos. Como isso é importante. No pouco tempo que Neemias esteve longe, as coisas foram bagunçadas. Mas com a unção e a autoridade e a graça de Deus, ele trabalhou duro e as restabeleceu. Ah, queridos, que o Senhor nos conceda o espírito de Neemias para este tempo, para defender a sua palavra e guardar os seus mandamentos. Ah, queridos, como precisamos de homens como Neemias neste tempo, de tanta inovação e de tanto modismo e de tanta mistura no meio do povo de Deus. Tantas coisas que trouxeram para dentro das igrejas que nada tem a ver com o verdadeiro evangelho. Que não sejamos tão omissos e parciais quanto aqueles que profanam o sacerdócio, irmãos. Precisamos ter uma postura firme com homens fraudulentos, egoístas, presunçosos, que têm trazido prejuízos à obra de Deus e à igreja, fazendo com que o nome de Deus e o caminho fossem blasfemados. Que o Senhor nos guarde desses homens, desses tais que prejudicam a obra de Deus, que se vendem, que fazem negociata, que aceitam o pecado num altar. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos levante homens como Neemias, esforçados e dedicados na obra de Deus. Eu quero te convidar nesta manhã a orar comigo, para que o Senhor levante um remanescente fiel de líderes que honrem o seu ministério e a sua chamada. Querido e eterno Deus, Senhor, nesta manhã, eu oro para que, ó Deus querido, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, Senhor, na minha vida, no meu ministério. Ó Deus, na vida dos teus servos, pastores, líderes, homens e mulheres que foram separados, ó Deus querido, para esta importante obra. Pai, que o Senhor desperte o teu povo, para que não seja levado por, ó Deus querido, em roda por qualquer vento de doutrina, mas que estejam prontos, ó Deus querido, para obedecer o mandamento do Senhor, andar nos seus caminhos e fazer o que é bom e reto, Pai. Ensina-nos, ó Deus, neste tempo. Sonda-me, Senhor, e conhece, e vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, e guia-me, ó Deus, pelos caminhos eternos. Ah, Senhor, nesta manhã
Eu quero orar como Neemias e pedir ao Senhor: lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Ah, Senhor, esta é a oração do teu servo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que bom poder estar com vocês todas as manhãs, orando e aprendendo com a palavra de Deus. Eu quero terminar, mas eu quero pedir a você que compartilhe esta mensagem, que dê o teu like, para que esta mensagem possa ser entregue a mais pessoas. Se porventura você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho e você então será notificado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Deixa eu terminar, como sempre, dizendo a você: Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.